Nesse vídeo a gente vai trazer aqui, gente, uma análise muito interessante de bancada a respeito do momento do Bahia, trazendo a situação do Bahia, histórico e perspectiva para a temporada. Além disso, vamos trazer também a situação do próximo adversário do Bahia, com direito à definição sobre a Copa do Nordeste. Para completar, tem complementação de rodada na Série A e com mudança na tabela. Isso e muito mais e mais um vídeo aqui do canal Bara Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica que você já conhece, tá aí o cupom BARA10 para você garantir mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro comprados no site ou pelo aplicativo. Então detalhe aqui, gente, esse tênis para você aproveitar da ASICS aqui, já o Quimera, masculino já em promoção, mas são últimas unidades, já tá com 39% de desconto pelo site, muita gente já em busca desse tênis, mas somando os cupons, tá aqui o valor final para você não perder essa chance, porque ele vai de R$ 64.999 para 377,99, gente, quase metade do preço. Você clica no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo e corre para garantir essa oferta, porque é por tempo limitado. Mas vamos aqui para o assunto de hoje e a gente começa trazendo a situação da tabela da Série A, gente. Teve jogo no dia de ontem, jogo que teve mudança na tabela e tá aqui para vocês verem a partida. Criciúma perdeu em casa, inclusive vai ser em breve aí um adversário do Bahia. Criciúma 2, Cuiabá 5, tá aqui, gente, surpreendente, o Cuiabá não tinha vencido ainda, e com esse resultado o Cuiabá chegou a 4 pontos, 19º lugar, e o Vitória da Bahia passou a ser lanterna com apenas 2 pontos na competição. Tá aí, gente, o Bahia tá aqui, segundo colocado, empatado com o Flamengo, e com essa derrota, inclusive, o Criciúma ficou aqui estacionado com 5 pontos. Muito jogo ainda pela frente, mas chama atenção, inclusive, no extremo da tabela, tá o nosso rival aqui, o Vitória da Bahia, e a situação realmente tá periclitante. Falar em Série A, vamos trazer aqui, inclusive, próximo adversário do Bahia, venceu a Copa do Nordeste, mas não foi fácil, perdeu para o CRB, gente, por 2-0, perdeu inclusive a vantagem que tinha tido na primeira partida, venceu lá no Castelão por 2-0, nos pênaltis, no detalhe, a Samuel Ramon perdeu o pênalti, o Fortaleza converteu todos e venceu por 5-4, Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste. Situação interessante de um Fortaleza que deve ter um relativo desgaste e um Fortaleza que tem oscilado bastante. Nosso parceiro de Santana trouxe aqui essa análise, que eu concordo muito, tá aqui, gente, me chama a atenção como esse Fortaleza é irregular. Mesmo a equipe que consegue fazer boas partidas, consegue ter momentos bem ruins. Fragilidade defensiva me chama muita atenção. Será um jogo bem complicado na quinta-feira, mas principalmente porque não sei qual Fortaleza estará em campo. Tá aí, gente, concordo plenamente. Não se sabe qual a versão, mas a coisa é verdade, é bem verdade realmente. É um Fortaleza de extremos e o sistema defensivo não se apresenta até então muito sólido, muito consistente, mesmo quando vence, propicia eventualmente aí oportunidades para os adversários, então o Bahia tem que se valer disso. Agora, pé no chão, porque é um time muito bem treinado, vem para cá para tentar surpreender o Bahia, sabe jogar de modo reativo, então o Bahia tem que ter muita atenção e continuar fazendo o seu dever de casa. Falar em Bahia, gente, vamos trazer aqui agora uma análise muito interessante que rolou lá no podcast 45, onde a bancada analisou o Bahia, uma análise bem legal, vamos trazer aqui para vocês, para depois a gente comentar um pouco mais sobre o que disseram a respeito do momento que vive o nosso tricolor de aço. Tá aqui. O Bahia, na verdade, tem os mesmos 14 pontos do Flamengo, né? E é também uma equipe interessante para ser analisada, né? Então, por isso que a gente traz para a tela também, Celso, o Bahia, nesse momento. Porque nessa 7ª rodada, o Bahia vem de um resultado que coloca mais um tijolinho nesse debate em torno da solidez desse novo Bahia, um Bahia com investimento do Grupo City, gerido pelo Grupo City, com um elenco de peso, um dos melhores meios de campo do futebol nacional, tá? Com um treinador experiente, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, né, Rogério Ceni, e o Bahia suportou o Atlético Mineiro na Arena MRV muito bem, tá? O jogo foi, claro que o Atlético teve mais volume, natural, mas o gol do Atlético já na reta final do jogo era uma cobrança de falta de Hulk. Mas você falou bem, o comportamento do Bahia foi bom. Isso, e o Bahia vai lá e empata o jogo. Golaço de Ademir. Então, é importante a gente entender que o Bahia pode ficar ali por cima. O histórico do clube é de quando consegue uma boa largada, ela dura muito pouco. A gente tem aí na tela, né? O Bahia em 2013 conseguiu ser quarto ali na 11ª rodada, em 2014 foi quarto até a 4ª rodada. Em 2021, estendeu o bom momento até a 6ª. Chegou a ser segundo, terceiro, e conseguiu estender, se segurar no G4 só até a 6ª rodada. Cruzamos esse primeiro muro do Bahia. Tá? O Bahia é um time, que a gente já debateu isso muitas vezes, na era dos pontos corridos nunca ficou entre os 10. Nunca teve na parte de cima, né? Então, nunca terminou na parte de esse ano, com todo o investimento que foi feito, com toda a operação do Grupo City, com o elenco montado,
há uma enorme expectativa para que isso aconteça. Já havia ano passado. Isso. Há uma enorme expectativa para que isso aconteça de vez, de fato, que se imponha, que se continue ao longo dessa Série A, se não no mesmo percentual de aproveitamento desse início, mas pelo menos no bloco dos 6 de cima. Mas é importante porque essa 7ª rodada marca esse muro atravessado pelo Bahia. Ele costumava perder as posições a partir da 7ª rodada. Agora ele defendeu de forma gigantesca sua co-liderança, digamos assim, tá? Lá na Arena MRV. Enquanto o time que estava empatado com ele em pontos, que foi o Atlético Paranaense, foi derrotado por um mistão do Fortaleza, no Presidente Vargas. E sem agredir muito Fortaleza. E nessa questão que o Fred está falando com esse comparativo das últimas campanhas, eu acho que ainda vale um destaque maior sobre 2024 pelo nível dos adversários que o Bahia teve. O Bahia perdeu na estreia para o Internacional de virada, fez até um bom jogo, mas perdeu de virada, e desde então, invicto até esse momento. O Bahia venceu o atual campeão da Libertadores, venceu o Grêmio, que está na Libertadores, embora tenha sido 1-0, mas foi um domínio absurdo de 1-0. Não faz nem sentido, porque futebol é um esporte tão fantástico, você vê um domínio daquele jogo terminando 1-0. Você basquete é 30 pontos de diferença. Bragantino, que começou o ano na Libertadores, venceu também. Atlético Mineiro, que está na Libertadores, pontou fora. Estou dizendo só o nível do jogando bem. Botafogo, que está na Libertadores, e terceiro colocado do campeonato, venceu fora de casa. Então, assim, a tabela do Bahia não foi acessível. Assim, com todo respeito, naturalmente, mas venceu as duas, pegou o Juventude de Cuiabá, aí pontou fora contra o Atlético Goianiense, voltou, pegou o Vasco numa fase danada e tal. Pegou os postulantes aí. E o empate que ele teve com o Vitória, que hoje, nesse momento, era o único ponto, até essa gravação, era o único ponto do Vitória, mas que não tem um contexto de rivalidade no jogo do Barradão, e ainda assim, era um jogo no qual os 2 jogos anteriores no ano, o Vitória havia vencido bem o Bahia no Barradão, abriu 2-0 nesse jogo, e o Bahia vai lá e na qualidade técnica conseguiu arrumar um ponto. Então, ainda que você... Porque em algum momento... Quase consegue a virada. Mas porque em algum momento vai dizer, como é que só fez um ponto ali? Talvez tenha essa impressão, mas seria a impressão equivocada. Na verdade, ali era... O Vitória para o Bahia seria mais difícil, porque a rivalidade transforma, ela tem esse poder de fazer com que o Vitória venha sendo um adversário mais frágil para alguns clubes, mas para o Bahia ter essa dificuldade. Então, até aquele ponto ali, eu valorizo aquele ponto que o Bahia conquistou do Barradão. Então, nesse momento, embora ele já tenha sido o 4º lugar, por exemplo, até na 11ª rodada, que é um campeonato mais avançado, mas o de 2024, primeiro, é um time que a gente sempre fala, passe quando Depena dá um passe, o jogo foi a vitória do Botafogo, que foi o passe Depena para Rafael Ratão. Pô, foi um passe fantástico. Aquele passe é caro. É caro. Para ter um passe para virada, para ter aquele passe ali, foi muita felicidade. Mas não é felicidade porque o cara fechou os olhos e bora ver o que acontece, não, meu irmão. É porque tinha qualidade, você comprou aquela qualidade, você adquiriu aquela qualidade técnica. Na hora que você tem Jean Lucas e Caio Alexandre, é 50 milhões ali, um tocando pro outro. 25 para um, 25 para um. Aí, então, a gente até é muito curioso, coisa de assistir as transmissões do Premier. Quase toda transmissão alguém fala, um dos melhores meio campo do Brasil. E se em algum momento da história era fazendo média, que vez canta um pouco disso, dessa vez eu não acho que seja não. O cara tá se dizendo algo que, de fato, é. O meio campo do Bahia, é um dos melhores mercados, um dos melhores quarteirões do Brasil. Em Salvador, há uma dúvida muito grande se a janela só vai entrar vento. Tá? Tem um lateral... Gostei. Tem um lateral esquerdo contratado, né? Que está já a caminho. Mas, quando abrir a janela, não há uma perspectiva... Talvez a campanha... Exatamente. Não há uma expectativa de um novo ciclo de altos investimentos. Mas era esse ponto que eu ia trazer. Se chegar na janela... A campanha se impõe, né? Em segundo, em terceiro, a 2 pontos, a 3 pontos, como é o nome do teu amigo lá, que disse que o Flamengo se virá em sexta campeão? Marcos Castro. Tu vai dizer, Marcos Castro, me desculpe, mas vou fazer meu investimento aqui. Não sei se ele pensaria isso, não, sinceramente. Mas tudo bem. Vou fazer meu investimento aqui para disputar esse título. Eu acho que isso tende muito... Essa perspectiva do Bahia não fazer um novo ciclo de um grande aporte financeiro de investimento, quando chegar a janela, se o time continuar nessa zona, não é nem para os 6, é de fato nessa área mais aguda, de ser segundo, ser terceiro, ser primeiro, ter 3 pontos. Foi o Fortaleza de 21, né? Isso. Um recurso muito menor, ficou ali no final, terminou ali. Então o Bahia tem oportunidades, Celso, você precisa entender. Porque às vezes você faz todo esse investimento que o Bahia fez e poderia estar em 10º. Isso. Deu azar naquele jogo. O Vasco, pô. Deu azar. No jogo do Fluminense não fez a virada. E assim vai. Não empatou com Vitória. Depende, errou o passe. Exato. Você tem ali detalhes do jogo que nem vão muito pela atuação, que fogem 1, 2, 3, 5 pontos. Então você aproveita que o seu investimento gerou resultado. Eu sou dessa linha também. E nesse caso, não seria, melhor dizendo, um ato de responsabilidade. A gente já até citou no outro vídeo de um diretor abnegado, o paga que a torcida, compra que a torcida paga. Traz que a torcida paga. Não seria algo desse. Precisa mais, né? Então, justamente, não seria essa questão. Sobre contrato, sobre contrato, o Bahia tem mais de 1 bilhão, que é o que sempre
confunde, não é que vão colocar isso. Isso é o mínimo garantido, mas quem comprou, o cara não comprou em determinado gasto, é o mínimo, agora é qualquer coisa. O cara, ele vai continuar querendo gerir aquilo, sobretudo dando certo, que é o que vai nessa linha. Se tá dando certo, meu irmão, não vou botar mais, não quero mais não. A gente debate muito. Enjoei de Bahia. A gente debate muito aproveitar a janela para trazer reforços, corrigir erros de desespero, mas tem um outro lado. Qualificar, né? Que é assim, meu amigo, deu tudo certo. O resultado tá vindo. Se a gente melhorar isso aqui... Se a gente trazer um cara aqui, que também ninguém tá falando de trazer 5. É trazer 2 ter a tranquilidade de não perder, a coisa que não aconteceu também, né? Exatamente, não vai perder ninguém. Provavelmente não. Você vai trazer aqui, ó, o cara que jogou muito na Copa América aí, destacou, você traz aqui o cara, ó. Vamos resolver, vamos encarar. Porque até aqui a resposta é muito boa. Rogério Senhor, City, um ponto assim, só mais um ponto aqui para ajeitar. O Rogério é de abraçar essas causas, né? Ele é exigente desse ponto. Então, temos uma dupla de líderes. Mas nesse caso o Flamengo é um líder, Fred. Líder, nesse momento pelo menos. Que, ó, chegou aqui, chegamos, a nossa meta é isso aqui, agora é permanecer. A do Bahia é sonhar, e o Flamengo ainda não tá, o Flamengo não é só, o Flamengo ali é... O Flamengo deixou chegar... o Flamengo então agora quer... Por exemplo, o Flamengo chegou... O Flamengo não virou líder. Se o Flamengo não for campeão, vai dizer, ó, a direção fez alguma besteira que chegou a ser líder naquele campeonato e depois tiraram o cara, não sei o quê, ou seja, se gera uma frustração por ter, chegou aqui e não sustentou. No caso do Bahia, ó, chegou aqui, significa, ó, tem qualidade para chegar aqui, significa que pode permanecer, pode orbitar nessa faixa da classificação. Porque eu acho que a meta, ainda que não seja tão verbalizada assim, é G6. Que significa que pode ser até um certo lugar, dependendo do contexto, que na verdade é a Libertadores. Pode até vir na fase de Sinceramente, as suas vagas que ficam. Pode ser sétimo, de repente o campeão da Libertadores do Brasil e já ampliou a lista. É voltar à Libertadores. O brasileiro ser campeão da Sul, aquele contexto dos anos. O G6 é porque você não depende de nada. Se fosse o G6, você já está na Libertadores. Mas pode ser um pouquinho a mais. O Fortaleza de 22 foi o 8º lugar. Isso. E pela regra, ainda não aconteceu no Brasil, não, mas pode ir até o 9º. Se o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Sul, ficar todo mundo na frente, a lista, o 9º lugar entra na Libertadores. Então é isso, se a gente traz uma análise hoje de 2 times que são... Tu falasse vice-líder, deu uma confusão danada, não foi? Não. No Bahia o pessoal gosta de colíder, não vai falar vice lá. Eu que trouxe esse colíder, foi eu que dei a confusão. Não, é porque eu chamei vice-líder, que vice, cara? Vice é o outro. Eu não vi ninguém chamando de colíder, não, acho que foi eu que falei também. Não, mas foi no programa atrás. Colíder. Eu vi a turma reclamando do colíder. Meu irmão, que babaçado. Não foi a galera do Bahia, não. Inventaram colíder pro Bahia. Inventaram colíder. Mas é uma dupla de líderes interessante, tá? E sólidos. Em patamares diferentes de solidez, tá? Mas esse Bahia tá diferente. Pronto, perfeito. Qual é a tônica? O Flamengo dispensa apresentações. A gente sabe, quem está assistindo sabe, todo mundo sabe. Cuidado com o Bahia, tá? É um Bahia diferente. É um Bahia, inclusive, diferente em sua alma, em sua genética. Tá aí, né, gente? Bem legal esse trecho, bem legal mesmo. Eu acho que o arremate ali é bem interessante, o famoso cuidado com o Bahia. E aqui em Salvador o pessoal falou corra do Bahia, né? Ele tá trazendo aí o cuidado com o Bahia, mas é interessante porque é uma análise muito racional e traz, inclusive, algo muito interessante, que é essa perspectiva, de repente, de contratação na segunda janela. Não vai trazer um caminho de jogadores, nem 4, 5 mil, etc., mas, de repente, 1 ou 2 que venham para elevar mais ainda o patamar técnico em alguma situação ali estratégica, alguma grande oportunidade, que vale a pena esticar um pouco a corda para querer aproveitar, de repente, o contexto favorável do Bahia, estando bem na tabela, quem sabe? Eu não diria que não vai acontecer. Eu acho que o Bahia está atento ao mercado, está ciente da responsabilidade e ciente também das projeções / possibilidades. E fato é, o Bahia tem apresentado bom desempenho. Claro, tem muito jogo pela frente, tem, mas é fato que o Bahia tem apresentado o desempenho que tem chamado a atenção. Então a bancada trazendo uma análise para mim muito completa, muito interessante e projetando realmente esse Bahia que de repente pode chegar em uma boa perspectiva nessa segunda janela, já a partir de julho, e de repente pode fazer aí uma surpresa para a nação tricolor, que assim seja, né? E é o famoso cuidado com o Bahia. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 70 mil, aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.